Oitava parte do livro Emmanuel, do modus operandi dos espíritos. O modus operandi das entidades que se comunicam nos ambientes terrestres tem a sua base no magnetismo universal, dentro do qual todos os seres imundos gravitam para a perfeição suprema. E incalculável é a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. O processo das comunicações. O processo das comunicações entre os planos visível e invisível, mormente quando se trata de trabalhos que se interessam de perto o progresso moral das criaturas, trabalhos esses que requerem a utilização de inteligências nobilíssimas do espaço, cujo grau de elevação em meio terrestre não podem comportar, verifica-se quase que invariavelmente dentro de um teledinamismo poderoso que estáis longe ainda de apreciar nas vossas condições de espíritos encarnados. Entidades sábias e benevolentes que já se desvencilharam totalmente dos envoltórios terrenos, basta que o desejem para que distâncias imensas sejam facilmente anuladas, a fim de que os seus elevados ensinamentos sejam ministrados desde que haja cérebro possuidor de capacidade receptiva e que lhes não ofereça obstáculos insuperáveis. Os aparelhos mediúnicos. Aqueles que possuem essas faculdades registradoras dos pensamentos que dimanam dos planos invisíveis são chamados sensitivos ou médios, porém, essa condição será de todos os homens do porvir. São inúmeras as legiões de seres que perambulam convosco sem os indumentos carnais e que permanecem nas latitudes do vosso planeta, sendo necessário considerar que a maioria dos que evolutiram e se conservam nas esferas de um conhecimento muito superior ao vosso, pelas condições inerentes à sua própria natureza, não vos podem estar próximos. Enviam os homens a sua mensagem luminosa dos cimos resplandecentes em que se encontram e, formulando o desejo de ação nos planos da matéria, atuam com a sua vontade superior sobre o cérebro visado, o qual se encontra em afinidade com as suas vibrações e através de forças teledinâmicas que podereis avaliar com os fluidos elétricos, cuja utilização em setais na face do globo influenciam a natureza particular do sensitivo, afetando-lhe o sensório, atuando sobre os seus centros ópticos e aparelhos auditivos, desaparecendo perfeitamente as distâncias que se não se medem na alma do sujeito. Começa então a operar-se uma série de fenômenos alucinatórios sob a ação consciente do espírito que o guia dos planos intangíveis. Este, segundo a sua necessidade, o induz a ver essa ou aquela imagem em vibrações que o envolvem, as quais são traduzidas pelo sensitivo de acordo com as suas possibilidades intelectivas e sentimentais. Há instrumentos que interpretam com fidelidade o que se lhes entrega, outros, porém, não dispõem de elementos necessários para esse fim. Não se conjecture a necessidade, por parte dos desencarnados, de trabalho fatigante para que tais fenômenos se verifiquem. Concretizando-se no plano físico, tais fatos se realizam naturalmente, bastando para isso o seu desejo e o poder de fazê-la. A ideoplastia do pensamento. Ignorais na Terra a maravilhosa ideoplasticidade do pensamento, conhecendo a plenitude de suas faculdades, após haver triunfado em muitas experiências que lhes asseguram elevada posição espiritual,
senhores de portentosos dons psíquicos conquistados com a fé e com a virtude incorruptíveis, os espíritos superiores possuem uma vontade potente e criadora de todas as formas da beleza. Às vezes apresentam-se ao vidente grandiosas cenas da história do planeta, multidões luminosas, legiões de almas. Quadros esses que, na maioria das vezes, constituem os pensamentos materializados das mentes evoluídas que os arquitetam e que atuam sobre os centros visuais dos sensitivos, objetivando o progresso geral. É assim que se estabelece a união dos dois mundos, o físico e o espiritual, através de fatores inacessíveis às vossas medidas e instrumentos materiais. O tempo reserva muitas surpresas ao homem, dentro da proporção da sua evolução moral, concretizando o edifício imortal de todas as ideias altruísticas, nobres e generosas, sendo totalmente inútil que alguns deles se arvorem em supremas autoridades nos variados ramos da vida, porque dentro da sua pretensiosa indigência se perderão fatalmente no labirinto discursivo dos seus argumentos mateotécnicos. Evangelização aos desencarnados. São-nos gratas a todos nós que já nos libertamos da cadeia material. As vossas reuniões de evangelização. A alguém poderá parecer que, com essa preferência, criamos também para cá dos limites da Terra um círculo vicioso onde eternamente nos debatemos. Tal opinião, porém, será erradamente emitida, porquanto, desconhecendo o nosso modus vivendi, muitas vezes não considerais que o homem, acima de tudo, é espírito, alma, vibração, e que esse espírito, somente em casos excepcionais, não se conserva o mesmo após a morte do corpo, com idênticos defeitos e as mesmas inclinações que o caracterizavam na face do mundo. Conduzimos, portanto, frequentemente até o vosso meio, a fim de se colocarem em contato com a verdade da sua nova situação, aqueles dos nossos semelhantes que aqui se encontram ainda impregnados das sensações corporais. A situação dos recém-libertos da carne. Identificados por tal forma com a matéria, sentindo tão intensamente as suas impressões, não se encontram aptos a compreender a nossa linguagem e precisam ouvir a voz materializada daqueles que, cumprindo os desígnios do alto, ainda se conservam no exílio, aguardando a alvorada de sua redenção. É ainda reduzido o número dos que despertam na luz espiritual, plenamente cônscios da sua situação, porque diminuta é a percentagem de seres humanos que se preocupam sinceramente com as questões do seu aprimoramento moral. A maioria dos desencarnados, nos seus primeiros dias de vida além do túmulo, não encontra senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e das suas paixões que, nos ambientes diversos de outra vida, os aborrecem e deprimem. O corpo das suas impressões físicas prossegue perfeito, fazendo-lhes experimentar acerbas torturas e inenarráveis sofrimentos. As exortações evangélicas. As exortações evangélicas são, pois, lenitivos de muitos padecimentos morais, de muitas dores amaríssimas que acompanham as almas. Após a travessia da morte, cheia de sombras ou de claridades, há sofrimentos a aliviar, ignorantes a instruir, sedentos de paz e de amor. Quando assim acontece, é natural que o tempo seja dedicado à nobre tarefa de espalhar a luz do ensino e do conforto espiritual. Numa assembleia dos que se consagram ao estudo das ciências, é natural a discussão sobre a matéria cósmica, sobre a onda hertziana, mas ao lado da turba dos infelizes, é preciso mostrar a estrada da regeneração e da verdadeira aventura. O Espiritismo não é somente o antídoto para as crises que perturbam os habitantes da Terra.
Os seus ensinamentos salutares e doces reerguem nos desencarnados as esperanças desfalecidas à falta de amparo e de alimento. É aí que a doutrina edifica os transviados do dever e os sofredores saturados desses acerbos remorsos que somente as lágrimas fazem desaparecer. A lição das almas. Cada alma que se vos apresenta e que leva até aos vossos ouvidos o eco das suas palavras, traz em sua fronte o estatuto da verdade que vos compele aos atos puros e meritórios e aos pensamentos elevados que enobrecem a consciência. Não regressaríamos da morte sem um alto e nobre objetivo. O escopo das nossas atividades é a demonstração da realidade insofismável de que vivemos e regressamos do plano invisível para vos dizer que o espaço, como um livro misterioso, encerra toda a nossa vida. Uma intenção, uma lágrima oculta, uma virtude nobilitante estão patentes nas suas páginas prodigiosas que, por uma disposição inacessível ainda à vossa compreensão, registra os mais recônditos pensamentos e ações da vossa existência. Objetivamos, portanto, cultivar em vossos corações a certeza consoladora da crença pura, trabalhando para que a tolerância, a meditação e a caridade sejam as vossas companheiras assíduas. Ensinar e praticar. Todas as ciências estão ricas de especulações teóricas. Todas as religiões que se divorciaram do amor estão repletas de palavras quase sempre vazias e incompreensíveis. As predicações são ouvidas por toda parte, mas a prática esta é rara e daí a necessidade de se habituar a ela com devotamento, para que os atos revelem os sentimentos, operando com o espírito de verdadeira humildade. Caminhai, pois, nos pedregosos caminhos das provações. À medida que marchardes, cheios de serenidade e de confiança, mais belas provas colhereis da luminosa manhã da imortalidade que vos espera, além do silêncio dos túmulos. Os espíritos da terra. Está cheio o vosso mundo de espíritos atrasados em sua evolução, encarnados e desencarnados, em cujas mentes ainda não se fixaram nitidamente as noções do dever em todos os seus prismas. Admirai-vos, às vezes, os que vos acolheis sob a bandeira da paz, da consoladora doutrina dos espíritos, da incompreensão que lavra no mundo e da teimosia de muitas consciências rebeldes à luz e refratárias à verdade. A terra está cheia de dores oriundas dos abusos levados a efeito por elevado número dos seus habitantes, que, aliás, constituem considerável maioria. Vós, porém, que estudais e vos sentis possuídos da aspiração de melhorar, procurai ponderar todas as questões que se vos apresentem, com acurada atenção, procurando resolver todos os problemas à luz de esclarecido entendimento. Espíritos da Terra. A Terra está povoada em quase todas as latitudes de seres que se desenvolveram com ela própria e que se afinam perfeitamente às suas condições fluídicas. Pequena percentagem de homens é constituída de elementos espirituais de outros orbes mais elevados que o vosso. Daí a enorme diferença de avanço moral entre os seres humanos e os abnegados apóstolos da luz que, em todos os tempos, tentam clarear-lhes as estradas do progresso. É comum conhecerem-se pessoas que nutrem perfeita adoração a todos os prazeres que o mundo lhes oferece. Por minuto de voluptuosidade, para a contemplação dos seus haveres efêmeros, por uma hora de contato com as suas ilusões, jamais procurariam o conhecimento das verdades da eterna vida do Espírito,
procuram toda a casta de gozos, evitam qualquer estudo ou meditação e se entregam freneticamente ao bem-estar que a carne lhes oferta. Essas criaturas invariavelmente são espíritos estritamente terrenos que não saem dos âmbitos da existência mesquinha do planeta. Esta afirmação, porém, não implica, de modo geral, a origem desses seres em vosso próprio orbe, mas sim a verdade de que muitos deles, pelas suas condições psíquicas, mereceram viver em sua superfície como prova, expiação ou meio de progresso. Apegam-se com fervor a tudo quanto seja carnal e experimentam o pavor da morte, inseguros na sua fé e falhos de conhecimentos quanto à sua vida futura. Como se opera o progresso geral? O progresso espiritual dessas criaturas verifica-se com a vinda incessante ao planeta de almas esclarecidas que já tiveram a aventura de conhecer outros planos mais elevados do universo, e que deles vêm mais ricas em conhecimento e virtude, derramando lições preciosas nos ambientes em que encarnam. Quando notardes em meio de uma coletividade certas almas que delas se distanciam por suas elevadas qualidades morais, mais adiantadas que seus irmãos em noções dignificadoras do espírito, podeis crer que esses seres estão na Terra temporariamente, isto é, por tempo breve, resgatando desvios de pretérito longínquo ou desempenhando o elevado papel de missionários. Trazem sempre exemplos nobilitantes que obrigam os seus semelhantes à imitação ou realizam reformas nos domínios das atividades a que se dedicam, com o conhecimento inato de que são portadores em razão de sua permanência em outras esferas. É assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem terreno, que vem adaptando através dos evos o que tem recebido dos nobres mensageiros das mansões iluminadas do universo, corporificados em seu meio ambiente. Os períodos de renovação. Quando se verifica o status quo nas correntes evolutivas, que parecem às vezes estagnar, grandes conjuntos de almas envolvidas combinam entre si uma vinda coletiva ao orbe terreno e ativamente abrem novas portas à arte, à ciência, à virtude e à inteligência da humanidade. Conheceis em vossa história desses períodos de ressurreição espiritual. Tendes exemplos relevantes no século de Péricles, na antiga Hélade e no movimento de renovação que se operou na Europa com os artistas inspirados que encheram de luz os dias da Renascença. Missão do Espiritismo. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém a consciência terrena, em suas características gerais, até agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros, espalhando a boa nova da imortalidade. A doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual, reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. Dos destinos. Não poucas vezes vos preocupais nas lides planetárias com as provações necessárias que julgais excessivas para vossas forças. Crede, o fardo que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades. Deus tudo prevê e, sobretudo, a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual.
É frequente a vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Estais, porém, entre as masmorras da carne, a vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. A vida verdadeira. Somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. E estais certos de que, com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, podereis adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos lançaria mais ainda na trama da carne na trama da carne passageira? Sabeis se poderíeis suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta sem os desvios da gula, e a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com o interesse caridoso pela sorte dos outros seres? Ponderai tudo isso e descobrireis o motivo pelo qual a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro de suas felicidades imorredoras e o patrimônio de suas aquisições espirituais. A escolha das provações. Várias vezes já têm sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações terrenas de cada indivíduo. Muito antes da encarnação, o espírito faz o cômputo de suas possibilidades, estuda o caminho que melhor se lhe afigura na luta da perfectibilidade e, de acordo com as suas vocações e segundo o grau de evolução já alcançado, escolhe, em plena posse de sua consciência, a estrada que se lhe desenha no porvir, fecunda de progressos espirituais. Dentro do infinito do universo e com as faculdades integrais do seu próprio eu, reconhece a alma que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana e, daí, a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento das suas forças latentes e imprecisas. Cada espírito voluntariamente escolhe as suas sendas futuras conforme o seu progresso de acordo com os desígnios superiores. O esquecimento do passado. Na existência corporal, todavia, a alma sente a memória obscurecida num ouvido quase total do passado, a fim de que os seus esforços se valorizem. A consciência então é fragmentária, parcial, porquanto as suas faculdades estão eclipsadas pelos pesados véus da matéria, os quais atenuam ao mínimo as suas vibrações, constituindo, porém, esses poderes prodigiosos, mas ocultos, as extraordinárias possibilidades da vasta subconsciência que os cientistas do século estudam acuradamente. Tais forças e progresso adquiridos, o espírito jamais os perde, são parte integrante do seu patrimônio e na vida material, podem emergir no exercício da mediunidade, nas hipnoses profundas, ou em outras circunstâncias que facilitam o desprendimento temporário dos elementos psíquicos. O homem e seu destino. Isoladamente, cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos tem de combater com o seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. A vida é sempre amor. E é dessa verdade que necessitais
convencer-vos. Existe aprovação e faz-se mister não se entregar inteiramente a ela. O espírito ordena e o corpo obedece. A luta é o meio para o êxito na conquista da vida. E a vida integral não é a existência terrena, repleta de vicissitudes sem conta. É a glorificação do amor, da atividade, da luz, de tudo quanto é nobre e belo no universo. E a consciência é o laço que liga cada espírito a esse, Nec Plus Ultra, que denominamos a eternidade. 4 questões de filosofia. Determinismo e livre-arbítrio. Pergunta: o futuro, de um modo geral, estará rigorosamente determinado, como parece demonstrado pelos fenômenos ditos premonitórios, ou esses fenômenos envolvem um determinismo conciliável com os dados imediatos da consciência, sobre os quais são geralmente estabelecidas as noções de liberdade e responsabilidade individuais? E em que termos, nestes últimos casos, se exerce esse determinismo do ponto de vista teleológico? Resposta: os seres da minha esfera não conhecem o futuro, nem podem interferir nas coisas que lhe pertencem. Acreditamos, todavia, que o porvir, sem estar rigorosamente determinado, está previsto nas suas linhas gerais. Imaginai que um homem fosse efetuar uma viagem. Todo o seu trajeto está previsto. Dia da partida, caminhos, etapas, dia da chegada. Todas as atividades, contudo, no transcurso da viagem, estão afetas ao viajante, que se pode desviar ou não do roteiro traçado, segundo os ditames da sua vontade. Daí se infere que o livre-arbítrio é lei irrevogável na esfera individual, perfeitamente separável das questões do destino anteriormente preparado. Os atos premonitórios são sempre dirigidos por entidades superiores que procuram demonstrar a verdade de que a criatura não se reduz a um complexo de oxigênio, fosfato, etc. E que, além das percepções limitadas do homem físico, estão as faculdades superiores do homem transcendente. O tempo e o espaço. Pergunta: o espaço e o tempo serão apenas formas viciosas do intelecto ou terão uma expressão objetiva no esquema da realidade pura? E, nesse último caso, quais serão as relações fundamentais entre espaço e tempo? Resposta: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. As figuras em cada plano de aperfeiçoamento da vida são correspondentes à organização através da qual o espírito se manifesta. Espírito e matéria. Pergunta: será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo? Resposta: é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como o estado negativo e o espírito como o estado positivo dessa substância. O ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento ainda não o encontramos.
A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conhecer a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas cientificamente poderemos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais. O princípio de unidade. Pergunta: todos nós temos consciência dos princípios de unidade e variação ou de universalidade e individualidade que funcionam juntos em nosso mundo? Onde se encontra o ponto de interação ou lugar de reunião desses dois termos opostos? Resposta: se temos aí consciência dos princípios da unidade e variação, ainda que os observamos sem haver descoberto o seu ponto íntimo de união. Todavia, o princípio soberano de unidade absorve todas as variações, crendo nós que, sem perdermos a consciência individual ou transcurso dos milênios, chegaremos a reunir-nos no grande princípio da unidade, que é a perfeição. E aqui encerra a 8ª parte.